Prezados amigos e amigas, no dia 28 de outubro deste ano 2018, tivemos a definição do novo cenário político brasileiro. Encerra-se mais um processo eleitoral marcado por muitos debates, discordâncias, por vezes violentas verbal e fisicamente, verdades e mentiras, rotulações, muitas manifestações e posturas questionáveis, seja por parte dos candidatos, seja por parte dos eleitores. Nota-se, no entanto, uma expressiva polarização ideológico-partidária, sobretudo em relação à escolha do novo presidente do Brasil. Mas é necessário não esquecer que também foram eleitos governadores, senadores e deputados federais e estaduais. Espera-se que, apesar de tantas e acirradas disputas, os representantes escolhidos democraticamente não se distanciem das reais necessidades e anseios do povo brasileiro. Vale recordar que não foram eleitos em função de si próprios ou de pequenos grupos, mas para todos. Honrar a função que agora ocupam significa empenhar-se nas ideias e projetos que atraíram a confiança de seus eleitores, fechando-se a quaisquer possibilidades de não compreender como um serviço o engajamento político, bem como não se deixar macular pela corrupção causa de tanto mal na história passada e recente do país. Encerrou-se o período de campanhas e votações, mas no dia 1º de janeiro de 2019 os eleitos, quer para o Executivo, quer para o Legislativo Federal e Estadual, tomarão posse dos cargos. E o que acontecerá após essa data? O interesse e a participação nos rumos políticos do país ficam agora totalmente sob responsabilidade destes novos representantes? Voltaremos a discutir política de forma tão intensa somente daqui 4 anos? Qual deve ser o papel de cada cidadão brasileiro neste pós-eleição? Uma coisa é certa: não importando a ideologia partidária defendida, a fé que professa, a profissão, a idade ou o que quer que seja, todos são cidadãos brasileiros e possuem o direito e o dever de não ficar indiferentes aos rumos políticos da nação, seja no campo da economia, da cultura, da ciência, da promoção humana e social e outros. Algumas coisas são importantes neste momento a levar em consideração. Primeiro, educar as pessoas politicamente, fazendo-as entender de forma mais ampla os mecanismos da sociedade brasileira como um todo. Essa formação não pode ser unilateral, pois deve conduzir a uma visão objetiva da realidade. Dessa forma, também sentir-se-ão estimuladas ao engajamento e participação mais direta na política de forma respeitosa e dialogal. São de grande valor, por exemplo, as escolas de fé e política presentes em muitas dioceses do país, que oferecem uma sólida formação para a conscientização e engajamento, sobretudo sob a luz da doutrina social da Igreja. Em segundo, criar e apoiar iniciativas populares de participação política, sobretudo conselhos que estabeleçam um franco e direto diálogo com as instâncias representativas do povo, discutindo séria e profundamente temas importantes como educação, saúde, direitos trabalhistas e outros. Aqui são de grande valor as consultas públicas, assinaturas, manifestações e demais movimentos sociais. Terceira, jamais deixar de acompanhar os eleitos para o Executivo e para o Legislativo, bem como os caminhos do Poder Judiciário e do Ministério Público em todas as instâncias, pois nenhum deles está imune à possibilidade de cometer injustiças, exageros, incoerências e mesmo a corrupção. Quarto, exercer com responsabilidade e lucidez a oposição política. Sim, ela é necessária e benéfica tanto para a situação como para a oposição, a fim de moderar caminhos duvidosos ou nocivos, ampliar o debate, fazer enxergar além, garantir o direito e a justiça. A oposição não pode reduzir-se nem ter como objetivo a disputa pelo poder, custe o que custar. Deve ser acolhida com humildade pela situação, para que, considerada,
ajude a incentivar projetos pelo bem do país. Também a oposição tem suas responsabilidades na busca do bem comum, não podendo omitir-se ou ser reprimida. Ninguém pode impor sobre os demais suas ideias como se fossem verdades absolutas. Nunca é um bom caminho e fere o princípio da liberdade e da democracia. O diálogo ajuda a encontrar o necessário equilíbrio para a paz, a concórdia e o bem comum que estão acima até mesmo das ideologias partidárias. A oposição, questionamentos, reivindicações e lutas são um direito, bem como o reconhecimento do que há de bom, mesmo naqueles que não possuem a mesma comunhão partidária. Quinto, usar com critérios as mídias ou redes sociais ao gerar ou repassar informações e críticas políticas. Sempre verificar as informações recebidas. Lembremos, muitas são falsas e podem causar sérios danos aos projetos bons em andamento no país ou até mesmo destruir vidas e provocar danos irreversíveis à reputação das pessoas. É um direito de todos expressar-se livremente, porém jamais de forma mentirosa e criminosa. O dever e o compromisso com a verdade e a justiça pertencem a todos. Por isso, ao exercer críticas e opiniões, é necessário argumentar de forma respeitosa, fundamentada, verdadeira e clara. Enfim, é um novo tempo que começa. Mesmo que seu voto não tenha escolhido os atuais representantes do povo, eles foram eleitos também para você. Não basta dizer eu não votei nele ou nela, como forma de crítica aos mesmos. A participação e o acompanhamento político devem continuar agora, pois a nossa omissão nos faz corresponsáveis também pelo mau gerenciamento da nação brasileira. Um grande abraço fraterno e amigo com as bênçãos de Deus.